Oi, meu nome é Sabrina, sou do 8º ano e vamos falar um pouco de como era o México antes. Após 2 anos, em 1521, a Espanha aliada a uma parcela da população asteca que estava descontente com o pagamento de elevados impostos, derrotou o Império vigente e passou, assim, a utilizar o México sendo uma colônia de exploração. O México foi colonizado pelos espanhóis, que iniciaram a sua exploração em 1519 com Hernán Cortés. Nessa altura, muitos habitantes primitivos do México, os astecas, aliaram-se aos espanhóis porque viviam descontentes com seu próprio império. Durante o período colonial, que durou de 1521 a 1810, o México ficou conhecido como Nueva España ou Nova Espanha, cujo território incluía o que hoje é México, as ilhas espanholas dos Caribas, a América Central até a Costa Rica, inclusive uma área que continha o sudeste dos Estados Unidos. O México, ou Estados Unidos mexicano, é um país localizado na América do Norte. Ele faz fronteira com os Estados Unidos, a Guatemala e Belize, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico e Pacífico a leste e a oeste, respectivamente. O processo da independência do México iniciou. O idioma no México. A língua oficial do México é o espanhol. A língua espanhola, também conhecida como castelhano, é a segunda língua nativa mais falada no mundo e a primeira mais falada nas Américas. No México, também se falam mais de 60 línguas indígenas em diversas regiões. Nos lugares turísticos, é comum encontrar pessoas que se comunicam em inglês. A cultura mexicana, de origem milenar, muito rica e diversa, sofreu influência de vários povos. Entre eles destacam-se alguns povos pré-colombianos, como os astecas e maias, que viveram em território mexicano por milênios e construíram sociedades complexas e de enorme riqueza cultural. E os espanhóis, que colonizaram o país e impuseram suas tradições para os povos que sobreviveram ao etnocídio realizado por eles. Além disso, atualmente a cultura mexicana tem sofrido também uma crescente influência da cultura norte-americana, que, em virtude da globalização, tem se expandido pelo mundo por meio de filmes, músicas e das crescentes redes de fast food. Agora vamos apresentar a independência do México. Tópicos: 1. Política. 2. Economia. 3. Sociedade e divisão. Qual é a maior fonte da renda do México? O México tem a segunda maior economia da América Latina, uma das 15 maiores do mundo, e é um grande exportador de petróleo. Economia. De acordo com os assuntos estudados, podemos observar que a economia é bem diversidade, incluindo indústrias de alta tecnologia, produção de petróleo, exploração mineral e a manufatura. Continuação. Desenvolvimento. É o processo de sistemática, acumulação de capital e de incorporação do processo técnico ao trabalho e ao capital que leva ao aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante e, em consequência, dos salários e dos padrões de bem-estar de uma determinada sociedade. Fatores. O desenvolvimento econômico é a taxa de acumulação de capital em relação ao produto nacional e a capacidade de incorporação de progresso técnico à produção. Processos. Economia é o estudo de processo de produção, distribuição e de consumo dos bens e serviços. E agora vou apresentar a sociedade. Como era? Etnicamente, a população é constituída, em sua maioria, por euro-ameríndios, isto é, mistura entre espanhóis e índios. Esse grupo étnico responde por cerca de 60% dos habitantes do país. Já os ameríndios correspondem a 30% da população, seguidos pelos brancos que correspondem por cerca de 9%. Divisão. A sociedade altera era estratificada,
Dessa forma, era dividida em diferentes classes sociais, que incluíam a família real, os sacerdotes, chefes militares e demais funcionários de Estado, comerciantes, artesãos, camponeses e até mesmo os escravizados. E agora, por último, mas não menos importante, os crioulos. Os mesmos tratava-se, como em muitas sociedades coloniais, de uma sociedade de superiores e de inferiores, que, entretanto, reconhecia as mestiças, filhos de senhores brancos com mulheres indígenas, como fazendo parte de elite política local, sendo chamado crioulo. Motivo: independência. A independência da América Espanhola foi motivada pela insatisfação colonial com a metrópole, a desestabilização política pós-período napoleônico, pelas ideias iluministas, entre outras razões. Grupo social. Os crioulos foram um grupo social que liderou a independência da América Espanhola, sendo que eles eram descendentes direitos dos espanhóis, sendo de ascendência europeia e, portanto, tratavam-se de brancos. É isso o trabalho. Muito obrigado se assistiu até aqui. Tchau. Houve guerra. O México foi colonizado pela Espanha com a chegada das grandes navegações a partir do século XV. Durante quase 3 séculos, o território que hoje conhecemos como México esteve na mão dos espanhóis, livre somente no início do século XIX, pois as divergências políticas e religiosas haviam se tornado agudas. A luta pela independência do México veio à tona na madrugada do dia 16 de setembro de 1810, quando o padre Miguel Hidalgo y Costilla passou a liderar um movimento em defesa do México. Seria apenas o início de um movimento que duraria 8 longos anos e passaria por diversas fases até resultar na liberdade mexicana. Inicialmente, os fatores religiosos eram proeminentes no conflito, porém, com o tempo, a questão republicana ganhou força. O processo de independência do México não foi algo homogêneo. Pelo contrário, uniu grupos improváveis, liberais e conservadores. Esses 2 grupos de perspectivas bem diversas se uniram com a intenção de tornar o México independente e depois disso deixar que ele escolha por si mesmo o próprio destino. José Maria Morelos y Pavón assumiu o movimento insurgente após a morte de Miguel Hidalgo. Ele foi responsável por organizar uma estratégia que isolaria a cidade do México para que fosse promulgada a independência no dia 6 de novembro de 1813. Porém, em 1815, Morelos seria assassinado e a independência seria invalidada. Entre 1815 e 1821, destacaram-se Guadalupe Victoria e Vicente Guerreiro. Em 1821, Agustín de Iturbide, um espanhol, passaria a defender a causa da independência. O Exército da Libertação entraria na cidade do México, forçando a renúncia do vice-rei espanhol e a assinatura do Tratado de Córdoba, no dia 24 de agosto de 1821, que reconhecia o México como nação independente. No entanto, Iturbide se autoproclamou imperador, o que levou a uma rebelião dos mexicanos. O movimento contra Agustín Iturbide levou à criação dos Estados Unidos Mexicanos em 1823, consagrando Guadalupe Victoria como primeiro presidente do país no ano seguinte. Aprofundando-se mais sobre a Guerra da Independência do México, foi um conflito entre os colonos mexicanos, chamados de patriotas, e as autoridades representantes da coroa espanhola, chamados realistas. O conflito se estendeu por 10 anos, resultando na emancipação da Nova Espanha e a formação do primeiro Império Mexicano. O conflito prolongou-se por 8 anos e esteve longe de ser um movimento homogêneo. Começou quase como se de uma guerra religiosa se tratasse, sendo liderada por sacerdotes. No entanto, passado pouco tempo, tornou-se uma guerra republicana, tendo o exército realista praticamente posto fim à contenda após um par de anos. A luta independentista passou então a fazer-se sob a forma de uma guerra de guerrilha, confinada às montanhas do sul, até que um hábil coronel realista de nome Agustín de Iturbide negociou alianças com quase todas as facções combatentes,
incluindo o governo do vice-reino, tendo conseguido a independência de uma forma relativamente pacífica em 27 de setembro de 1821, ainda que o reconhecimento formal de Espanha só tenha ocorrido em 28 de abril de 1836. A antiga colônia espanhola passou a ser de uma forma bastante efêmera, uma monarquia constitucional católica com a designação de Primeiro Império Mexicano, o qual, após a independência das províncias da América Central, bem como de alguns conflitos internos, se converteria numa república federal. Pode-se dizer que o México antigo produziu 5 civilizações principais: os olmecas, os maias, os teotihuacanos, os toltecas e os astecas. Os olmecas são lembrados como os criadores da primeira civilização da Mesoamérica. Os astecas eram originalmente um povo semi-nômade que vivia no norte da América. Os maias foram um povo pré-colombiano que habitou a região da Mesoamérica e os astecas a consideravam sagrada e o batizaram de Teotihuacan, que significa em náhuatl algo como onde alguém se torna um deus. Um dos principais nomes foi Miguel Gregório Antônio Ignácio Hidalgo e Costilla. Galaga Mondarte Villaseñor foi um religioso liberal considerado o pai da nação mexicana. Está sepultado sob um angel de la Independência na cidade do México. Em 1810, o pároco Miguel Hidalgo e Costilla ensaiou um primeiro movimento revolucionário. Como terminou? Com a volta de Fernando VII ao trono espanhol, o general Agustín de Iturbide consolida a independência do México. Em 1821, em um movimento já distanciado da rebelião popular e se torna imperador do México. Quando a vitória dos insurgentes se tornou aparente, deu-se a renúncia do vice-rei. Em 24 de agosto de 1821, foi assinado por Iturbide e representantes da coroa espanhola o Tratado de Córdoba, que reconhecia o México como nação independente segundo os termos do Plano de Iguala.